No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No programa de hoje vamos falar sobre o primeiro objetivo sustentável da Agenda 2030 da ONU, erradicação da pobreza. A pandemia agravou o cenário da pobreza no Brasil. De acordo com a rede PESAM, em 2021, 55,2% dos lares do país vivenciavam insegurança alimentar, em um aumento de 54% em relação a 2018. Segundo o relatório Luz de 2021, o modelo econômico vigente no Brasil torna cada vez mais difícil a erradicação da pobreza até 2030, o primeiro objetivo sustentável da Agenda 2030 da ONU. Vamos conversar sobre o assunto com o Jeff Nascimento, que é coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam, Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também dará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Galvani, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Jeff, bom dia, Eduardo, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. Nessa semana que continua a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, está sendo comemorados os 4 anos da morte de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, negra, que ainda não se sabe quem matou, mas eu queria o seu destaque. Olha, claro, a guerra está ocupando o espaço em todas as mídias, em todos os veículos de comunicação. É só dizer, até convidar as pessoas para lerem uma matéria que está no Observatório do Terceiro Setor, né, que atualmente existem 28 guerras ou conflitos, como os preferirem, e só se está dando destaque para a guerra Rússia-Ucrânia, né? Então, acho que esses conflitos armados existem no mundo e tem muitos outros acontecendo, mas só se tem olhos para o conflito Ucrânia e Rússia. E a questão, né, agora na segunda-feira, completou 4 anos, né, que nós tivemos o assassinato brutal da vereadora carioca Marielle Franco, juntamente com o seu motorista, o Anderson Gomes, né? Marielle, que tinha um trabalho espetacular de combate às milícias, foi assassinada. Passam-se 4 anos, né? Passou-se 4 anos e até agora ninguém sabe quem matou Marielle Franco. A incógnita fica, todo mundo querendo saber essa resposta, né? E é incrível, né, que o tempo passa e não se tem, né? Dois sujeitos já foram presos, dizem que são inocentes, né? E fica aquela coisa, né? Pera lá, se souber quem matou, realmente quem mandou matar a Marielle Franco, no colo de quem vai cair essa bomba, né? Fica essa incógnita, Joel. E um outro destaque rapidíssimo, João, é sobre a questão da Covid, né? As máscaras em locais abertos foi liberada, né? Você não precisa usar máscara em local aberto, só nos locais fechados ainda, mas tem um dado importantíssimo. Quem não foi vacinado ainda, né? Quem não foi vacinado ainda, o índice de morte é 26 vezes maior do que aqueles que foram vacinados com as 2 doses, né? Com pelo menos as 2 doses. Isso aqui é o índice da cidade de São Paulo. Então, as máscaras para o local aberto já está liberado, mas você tem que se vacinar. Se você ainda não se vacinou com as 2 doses, vá lá, vacine-se, e se tem as 2, vá fazer a dose de reforço. Isso é importantíssimo. Senão você tem 26 vezes mais possibilidade de morrer se for para UTI do que aquela pessoa que foi vacinada. Importante seu destaque, Frank, de lembrar esse 26% de quem não se vacinou. 26 vezes, Joel, 26 vezes de quem não, nem 26%, vezes maior possibilidade de você morrer do que não se vacinou. Eu convido vocês a assistirem nessa semana, na terça-feira passada, Frank, a gente fez um programa, nós dois juntos, com a professora Tereza Cristina, da Poli, e ela estava falando da preocupação dela com o descarte, né, das máscaras, Exatamente. Todo esse material
para onde vai. E se você não conseguiu ver o programa, que foi terça-feira passada, você pode acessar o nosso portal, que é observatório3setor.org.br, e levantar esse programa, que é muito interessante a respeito de desemprego e economia circular. Deixa eu cumprimentar os nossos dois convidados. Seja muito bem-vindo, Jeff. Olá, bom dia. É satisfação estar aqui, dialogando com vocês. Muito bacana. Bom dia. Eduardo, bem-vindo novamente ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. O auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200, aprovado em abril de 2020, ajudou mais de 4,2 milhões de mulheres negras saírem da pobreza extrema. No entanto, o valor do benefício sofreu uma redução de quase 50% em agosto de 2020, o que afetou gravemente o orçamento da população mais pobre. Como é que você avalia as medidas tomadas pelo governo durante a pandemia para ajudar economicamente a população mais vulnerável, Jeff? Bom, o início, a sua fala a respeito do auxílio emergencial é muito importante, né? O auxílio emergencial, logo no início da pandemia e a partir de abril de 2020, teve um papel importante, né, de assegurar, né, a explosão de pobreza e de fome no Brasil. É importante me ressaltar como o auxílio emergencial foi uma conquista de movimentos da sociedade civil que se mobilizaram da oposição no Congresso Nacional, que conseguiram esse valor de R$ 600, que foi, como você bem mencionou, paulatinamente sendo solapado ao longo do tempo, né? Caiu já pela metade ainda em 2020, uma nova queda no começo de 2021, depois de um período ainda de mais ou menos 3 meses sem auxílio emergencial, até o quadro atual de substituição por um novo programa social no local do Bolsa Família, né, o premiado Bolsa Família. Então, a gente viu um pouco essa trajetória, né, esses efeitos positivos do auxílio emergencial logo no início da pandemia, e mesmo com ótimos resultados sociais, e aí tendo um papel importante, como nós mencionamos, a gente não viu esse apoio político para que ele tivesse uma continuidade nos mesmos formatos, né? Então, o que a gente tem hoje é um pouco esse cenário, que você muito bem descreveu, de aumento da fome. Importante mencionar que esses dados sobre aumento da fome no Brasil, eles foram captados quando o auxílio emergencial ainda era de R$ 300, né? Ainda nesse momento intermediário do auxílio emergencial. Então, possivelmente, uma nova pesquisa com esses mesmos formatos hoje mostraria um número ainda maior do que a gente teve lá no final de 2020, né? Isso é um cenário bastante preocupante. A pandemia aumentou as desigualdades no país, Eduardo. Que medidas deviam ter sido tomadas, né, naquele momento, e neste, que já vivemos uma pandemia, apesar de um ano eleitoral, é muito complicado, mas o que é necessário para a sociedade civil se organizar e reivindicar? Porque esse aumento da desigualdade atinge mais de 50 milhões de brasileiros. Então, a desigualdade, historicamente, é a grande chaga da sociedade brasileira, né? Nós tivemos uma constituinte, eu vou puxar um pouquinho para o lado da ciência política, né? Nós tivemos uma constituinte em 87, 88, que fez uma das constituições mais modernas do mundo, mais atuais em relação à questão social. O artigo 5º, todos os incisos do artigo 5º falam muito sobre a temática social. Então, nós precisaríamos ter, daquela época para cá, ter criado um mecanismo de regulamentação e tornar lei e tornar políticas de Estado, não políticas de governo, as medidas sociais, inclusive prevendo catástrofe, como Brumadinho, prevendo uma pandemia, por que não uma epidemia? Nós tivemos historicamente dengue no Brasil, febre amarela, H1N1, espanhola no século passado. Então, assim, tudo isso já deveria estar na conta de uma política pública de saúde, uma política pública de habitação, uma política pública de prevenção em relação a catástrofes, por exemplo, né? Para que nós chegando nesse momento, fizéssemos como muitas sociedades europeias. Mas exemplo, aconteceu o contrário, né? Nós tivemos desconstruções de políticas públicas daqui já que existiam. Né? E isso prova que não adianta, por exemplo, agora o governo tentar fazer uma medida populista, lançando um auxílio emergencial e fala-se também, inclusive, tornar uma política de Estado,
mas isso ainda não está regulamentado, né? Porque, por exemplo, pelos cálculos que o Jeff colocou aí, a gente chega mais ou menos entre auxílio emergencial, auxílio Brasil, medidas durante a pandemia, a 300 bilhões de reais. E nem isso fez com que, nas pesquisas eleitorais, pelo menos, o resultado favoreça o atual governante. Pelo contrário, estão oscilando 20, 25, 28, volta para 25, em termos de popularidade, em termos de aprovação, etc. Então, é necessário ter claro, como sociedade, não apenas como sociedade política, mas como sociedade civil, que é preciso ter políticas de governo, políticas de Estado, que não se submetam à política de governo e transformem em uma medida estrutural da nossa sociedade o combate à miséria, à fome, à pobreza, às doenças, catástrofes naturais, né? Exclusão social, falta de habitação, etc. Jeff, que resposta a sociedade pode dar a esse fenômeno do retrocesso que está acontecendo no país? Bom, acho que um ponto que o Eduardo muito bem mencionou, acho que a gente vive um cenário também de desarticulação, né, de políticas públicas, né? E quando a gente está falando especificamente a respeito da fome, isso fica muito mais patente, né? A gente consegue verificar desde 2019, né, um crescendo do desmonte de políticas destinadas ao combate à fome. Eu começaria, por exemplo, pela desestruturação do CONSEA, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, um impacto extremamente importante aí na redução da pobreza ao longo dos anos 2000, né, mais ou menos até muito recentemente, que foi desarticulado e cujo papel seria essencial nesse momento de explosão da fome que a gente vê hoje. A própria construção desse novo Auxílio Brasil, né, desarticulando, né, os ganhos que a gente já tinha no Bolsa Família, né, conjugando uma série de programas que eles não têm uma dinâmica própria, né? Você tem os indicadores aí tratados de uma forma muito desarticulada, né? Como vários especialistas apontam, como a própria a especialista Teresa Campelo tem apontado, mostra um pouco que a gente está numa postura circunstancial, né, eleitoreira, e isso, obviamente, não traz muitos benefícios, né? Um tópico que eu colocaria ainda também é a própria questão da inflação, né? E ela principalmente afetando a inflação de alimentos, que cresceu bastante durante a pandemia, né? E a gente se vê aí na notícia da semana também o aumento a respeito dos combustíveis, que cabalmente também vai impactar no preço dos alimentos, que de certa maneira impacta ainda mais as famílias mais pobres, né? Sabendo que o peso dos alimentos na renda das famílias mais pobres é de 25%, acima da média geral da população, que gasta mais ou menos 15% da sua renda com alimentos, né? Então, essa perspectiva, né, de um cenário externo também desfavorável, que vai propiciar o aumento da inflação, principalmente de alimentos, e dessa desarticulação das políticas públicas no âmbito nacional, traz um cenário aí muito preocupante, né? Mas, de toda maneira, acho que essa preocupação que a gente precisa ter, pensando em um ano eleitoral, né, de pensar em governantes e pessoas que vão se candidatar para os cargos que pensem especificamente na importância de políticas públicas sociais, bem financiadas, né, e de que forma a gente tem que se preocupar principalmente com as pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade. Acho que isso é importante até como uma diretriz para a gente pensar, né, nos tomadores de decisão que a gente vai escolher esse ano. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. 2/3 das famílias com crianças perderam rendimentos na pandemia. O Eleutério Giovanni, de Nova York, tem as informações. Sistemas de proteção social para famílias com membros menores de idade. Pelos 2 anos da crise de saúde, as instituições lançaram esta quinta-feira o relatório Impacto da Covid-19 no bem-estar de famílias com crianças, com dados de 35 países. A publicação destaca que lares com 3 ou mais filhos tiveram maior probabilidade de perder renda. Mais de 3/4 deles tiveram uma redução de rendimentos. Em grupos familiares com 1 ou 2 filhos, a baixa foi de 68%. Adultos ficaram sem alimentos por um dia ou mais em 1/4 das famílias que perderam sua renda. Em quase metade dos domicílios com crianças foi cortada uma refeição por falta de dinheiro. Antes da crise, cerca de 356 milhões de menores viviam em pobreza extrema
em lares sobrevivendo com menos de $1,90 por dia. O estudo recomenda a aposta em transferências em dinheiro e na universalização de benefícios para crianças como forma de suprir dificuldades económicas e preparar futuros choques. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a erradicação da pobreza com o Jeff Nascimento, que é coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, e Eduardo Viveiros de Freitas, que é cientista político. Agora você, Franklin, falando das enquetes, das informações e até repercutir nessa matéria, né? Famílias com vendo $1, é um absurdo, né? E esses são os primeiros resultados que já se foram levantados, né, na pandemia. É verdade, João. A situação já estava ruim antes da pandemia, depois dela piorou muitíssimo, né? Não se pode falar que a pessoa vive, a família vive, a pessoa sobrevive, né? Não tem nem como. Isso está abaixo de qualquer linha de pobreza, está na miséria total. Isso é que tem que ser resolvido, né? Porque tem muito desperdício no mundo, políticas que não visam salvar a humanidade, né, que está aí morrendo. Então é importantíssimo esse tipo de matéria para ver se começa a conscientizar as pessoas que há necessidade de um outro tipo de atitude. E falando em atitude, Joel, quero também resgatar aqui uma parceria que o Observatório está fazendo com a REURB, que é a recicladora urbana, e com a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, que dentro dessa parceria foi criado o programa Recitec, que é um programa importantíssimo, no qual recebe equipamentos eletrônicos, né, computadores, que iam ser descartados, né, e eles são recuperados e são devolvidos para ONGs, são enviados, melhor dizendo, não devolvidos, são enviados para ONGs para ser utilizados por essas instituições que às vezes não teriam condições de comprar um equipamento novo, né? Então esse é uma parceria importantíssima, está no nosso site, que eu convido a todos e a todas a visitarem, né? Observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral, e ter mais informações sobre isso. E, Joel... Você destacar, Frank, sem custo nenhum, né? Exatamente, isso que é importante. A empresa doa, não vai gastar nada com isso. Ela vai doar o seu equipamento que iria para o lixo, né? Ou para ficar encostado em qualquer lugar, não, e vai ser recuperado e ser utilizado pelas ONGs. E, Joel, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós fazemos uma enquete, né? Enquete, claro, não tem a profundidade científica, mas serve para ter uma certa temperatura sobre os temas que estão sendo debatidos. No caso aqui de hoje, né, erradicação da pobreza, nós temos a seguinte questão na nossa enquete: você acha que podemos diminuir a pobreza no Brasil? E olha só o resultado: 82% das pessoas que se manifestaram nessa enquete disseram que sim, que acreditam que podemos diminuir a pobreza no Brasil. Para os outros 18%, me desculpe, Joel, até vou tomar essa liberdade, eu tenho que dizer que é possível sim também reduzir. Fato aconteceu de anos atrás, em outras administrações que nós tivemos no governo federal, a pobreza foi reduzida consideravelmente. Então, há possibilidade, não vou nem falar para não dizer que eu estou fazendo propaganda eleitoral, mas as pessoas sabem quais eram os governos lá que acabaram diminuindo essa pobreza. Então, dá para fazer sim, né? É questão de política pública para que resolva-se essa questão. E aproveitando, Joel, eu queria fazer uma questão tanto para o Jeff como para o Eduardo, né? Que eu acho que é fundamental, né, entre todos esses problemas que nós temos na erradicação da pobreza. Há muitas ações que podem ser feitas. Eu gostaria que eles desenvolvessem, que eles apontassem alguns caminhos possíveis na área da educação. No que a educação poderia contribuir para a erradicação da pobreza? Comecemos com o Eduardo Viveiro de Freitas, que é professor, hein? Acho que ele vai dizer muito bem o que a educação pode contribuir para a erradicação. Olha, eu não sei se está dando eco, eu não sei o que está acontecendo aqui, se eu abrir duas telas. Espera aí. De fato, eu também ouvi um pouco de eco, eu pensei que era o meu, mas quando eu fechei o microfone, o eco continuou, então não sou eu. Tá bom? Agora resolveu. Tá, depois eu vejo aqui como é que eu volto para a imagem, mas tudo bem. Olha, é o seguinte, a educação dentro do conjunto de políticas públicas, a educação é fundamental, porque ela permite a inclusão social, ela permite o progresso social,
a reestruturação de famílias, né? E como disse o Jeff, o Bolsa Família, por exemplo, ele organizava em torno dele, né, uma série de políticas que, inclusive, incluíam a educação como exigência, participação, matrícula da criança, etc. Isso tudo foi desarticulado, como o Jeff colocou, pelo atual governo. Então, como eu disse na primeira questão, é preciso consolidar políticas que façam com que, cumprindo a Constituição, nada mais do que está na nossa Constituição, né, façam com que haja uma articulação de políticas alimentares, sanitárias, educacionais, habitacionais, educacionais em geral, para que uma coisa tenha uma articulação com a outra, ou seja, erradicar a miséria ao mesmo tempo que você faz uma qualificação profissional e educacional das novas gerações, você permite, inclusive, no futuro, relativizar determinadas políticas, diminuir recursos para uma para poder investir em outras, por exemplo, investir na previdência social, na seguridade social, quando você tiver um desenvolvimento social e cultural, econômico, educacional mais consolidado. Geração de renda, de emprego e renda também, o que a gente viu na pandemia, o que aconteceu. Aumentou a miséria, aumentou a pobreza, aumentou a insegurança alimentar e aumentaram o número de bilionários no mundo. Você tem 300 e tantos milhões de crianças em situação de pobreza, né, como disse a matéria da ONU, e ao mesmo tempo você cresce durante uma pandemia, todos os recursos devem estar voltados para a proteção dessas pessoas, você tem aumento da concentração de renda. Então isso que tem que ser combatido, e o canal é político, o canal de combate e de reestruturação de políticas públicas é político, é uma eleição, é uma participação e eleição de projetos políticos, partidos, candidatos comprometidos com essa pauta. Eduardo, mas temos aí uma correlação de forças que não permite avançarmos nas questões sociais. Essa correlação tem que ser mudada, ser construída, com partidos que se dizem populares ou de esquerda, fazendo o caminho de volta, fazendo o trabalho de base, fazendo um trabalho de esclarecimento, de educação política, para que haja, aí sim, um retorno dessas políticas através da eleição de candidatos comprometidos com elas. Jeff. Complementando, né, acho que é importante a gente verificar, enfim, talvez esteja sendo um pouco repetitivo falando a respeito da questão do desmonte de políticas públicas, mas eu acho que quando se fala em educação, né, acho que é importante a gente pensar nessa articulação, né, e dos resultados positivos que a gente teve da educação como redutor de desigualdades, né, e principalmente ao longo dos anos 2000, né, acho que tem diversos estudos mostrando como o gasto com educação ao longo dos anos 2000 ele foi um gasto progressivo, né? Quanto mais você investir em educação básica, que é um tipo de investimento que beneficia mais quem é mais pobre, fez com que a pauta educacional ela tivesse um papel importante na redução do Gini, né? Que indica um pouco um indicador, né, de desigualdade. E o que a gente tem visto justamente nos últimos tempos é justamente um pouco o desmonte disso também. E pegando um dado muito específico para exemplificar, né? A gente teve agora a aprovação, né, da Lei Orçamentária 2022 e um dos itens que foi vetado, né, na Lei Orçamentária 2022, né, os vetos aí da Lei Orçamentária pela Presidência da República somaram cerca de 3 bilhões de reais de vetos. E a pasta da educação foi a segunda mais afetada pelos vetos aí da presidência, com cerca de 802 milhões de reais vetados. E aí os vetos, quando você começa a ver, por exemplo, o veto para compra de veículo escolar, né, que é um mecanismo aí para facilitar, né, principalmente pessoas mais pobres que possam ter acesso à educação, e também vetos consideráveis na área de financiamento da educação básica, né? Então, toda essa, principalmente, né, os investimentos em educação básica, aí por meio, por exemplo, do Fundeb, que muitos estudos indicando, né, com potencial, com um efeito importante na redução de desigualdade, sendo afetada aí duramente por conta dos vetos, né, e da desarticulação de políticas. Para dar um outro exemplo, né, de como as políticas de educação elas estão sendo pouco privilegiadas, né, na atual gestão.
No ano passado ainda, né, uma lei, nesse momento que a gente estava e se encontra ainda, estamos saindo agora, né, de isolamento social, né, de muitas crianças e jovens acompanhando as aulas por meio da internet. A gente sabe, né, como a infraestrutura de internet no nosso país, um projeto aí destinando 3,5 bilhões de reais para o financiamento de internet, né, principalmente para famílias mais pobres, também sofreu veto por parte da Presidência da República. Felizmente, esse veto foi derrubado posteriormente pelo Congresso. Mas a gente vê quando se trata de educação, né, os cortes eles sempre vêm rápido nesse governo, né? E acho que isso mostra que talvez o investimento em educação, que teve já resultados tão benéficos aí ao longo das últimas décadas, merece, né, ter privilégio, merece ter prioridade aí no futuro. Voltando a lembrar do auxílio emergencial, o ano 2020 se encerrou com 113 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar no Brasil. Enquanto isso, o país viu o surgimento de 66 novos bilionários, mais 21 a mais do que em 2019. A pergunta a desigualdade social é provocada por um sistema que atende apenas uma pequena parcela da população, da sociedade. Como mudar essa realidade, Eduardo? Politicamente, além do candidato a presidente ser compromissado com uma nova visão da política pública, de tornar ela uma política de Estado que não sofra com alterações no quadro político, nós precisamos também olhar para o Congresso, né? Numa eleição você tem que ter um Congresso compromissado com um projeto de país. Que projeto de país você tem numa sociedade que, em vez de diminuir, aumenta a desigualdade? Um projeto excludente, um projeto preconceituoso, racista em certo sentido, né? Porque a gente tem os dados sobre mães negras que foram levantados aqui, a gente tem políticas públicas na área educacional, por exemplo, a gente tem mais de 50% de alunos negros nas universidades públicas esse ano, né, nesse momento, por conta da inclusão social que foi feita por uma medida afirmativa que estava prevista na própria Constituição e foi feita por um governo, o outro governo vem e quer mudar. Como esse ano, por exemplo, a política de cotas na universidade vai ser revisada, deu 10 anos de vigência dela, né? A gente fica na mão de um governo, de um Congresso que pode ser totalmente contrário ou trabalhar com esse recurso que está sendo destinado à população carente, a ser destinado a outros investimentos, a outras posturas que acabam levando justamente a mais concentração de renda, a mais bilionários e menos distribuição social. Então, o remédio para isso é político. O remédio é olhar para o Congresso como um objetivo fundamental nessa eleição, né? E os partidos candidatos comprometidos com isso têm que criar federações, alianças, articulações, para que haja uma maioria no Congresso que freie e que faça retomar uma trajetória de políticas públicas voltadas para as necessidades reais da população. A gente não pode continuar com uma sociedade excludente, racista, preconceituosa, em vários sentidos, né? E uma sociedade em que, em vez de diminuir, aumenta a desigualdade, né? Ô Frank, nós temos aqui os dois convidados afirmando, de um lado, o Eduardo sempre ressaltando a importância da mudança, de se provocar a mudança através da política. E o Jeff falando das políticas públicas, né, que seriam fundamentais para o país viver um novo momento. Segundo a tua visão. Olha, eu concordo plenamente com eles. Eu acho que, além disso, eu acrescentaria mais um item, né? Eu acho que é fundamental também se trabalhar a organização da sociedade, né? Eu acho que a sociedade brasileira, ela tem os seus organismos, né? Na qual ela se organiza para reivindicar o seu espaço, para tentar ampliar a sua participação e diminuir as brechas que existem na sociedade, mas eu digo que nos últimos tempos esses equipamentos, né, sociais de participação,
eles estiveram um pouco, digamos, na berlinda, um pouco esquecidos, né? Em função um pouco até da questão da pandemia, que fazia com que as pessoas não issem às ruas porque tinham que se proteger, mas agora que começa, digamos, começa aos poucos uma mudança, né? De voltar àquela possibilidade de você se trafegar por lugares públicos, enfim, o índice da Covid está caindo, né? Em função do que era há um ano atrás, por exemplo, eu acho que tem que começar a se mobilizar, a população, o povo, ir para as ruas a reivindicar o seu espaço, a participar das associações de bairro, a participar das suas associações de classe e fazer com que pressionar, porque, na verdade, quem tem a elite, ela está pressionando e está conseguindo, com esse governo que aí está, né, ampliar os seus espaços, e a maioria da população brasileira está cada vez mais sendo acuada e perdendo os seus espaços, né? Essa questão da política de cotas é fundamental que ela permaneça ainda, ela não vai ser eterna, né? É bom que a gente coloque, ela não será eterna, mas no momento que nós estamos vivendo, ela tem que permanecer, ela ainda não conseguiu, digamos, terminar com essa desigualdade que há no Brasil, ela existe ainda, melhorou com essa política, mas ela não acabou. Então, ela tem que continuar. E se ela fosse encerrada agora, por exemplo, nós teríamos um retrocesso imenso, maior do que nós já estamos tendo nesses últimos 3 anos e meio. Jeff, o Brasil novamente entrou no mapa da fome. Enquanto isso, nós estamos aqui dentro, no período da pandemia, temos 66 novos bilionários, 21 a mais do que em 2019. Não, esse é um número, né, um retrato assim, muito chocante, né, da nossa realidade. É importante mencionar, né, a gente tem, infelizmente, verificado esse cenário no plano global também, né? Nós lançamos na Oxfam, né, no começo do ano, um relatório paralelo à reunião de Davos, que não ocorreu, né, a reunião virtual de Davos, né, desse ano, que mostrava que durante o período da pandemia, 160 milhões de pessoas voltaram para a pobreza, né? Enquanto a gente teve aí os 10 homens mais ricos do mundo dobrando sua fortuna. Então, a gente tem esses descompassos muito grandes, né? A gente sempre ressalta como a gente não está falando dos muito ricos e dos muito pobres, a gente está falando dos muito ricos e de todo o resto da população, né? Os 99, a gente está falando só das pessoas muito pobres, que obviamente sofreram mais. A gente está falando de tirando esse 1%, todo mundo teve uma piora de vida, né? Exceto os muito ricos. E aí, pegando um pouco o gancho do Eduardo, né? Acho que a saída realmente é política. E o que a gente vê, infelizmente, é justamente a captura, né, da política, né, por esses grupos econômicos, né? E a gente acaba vendo que, infelizmente, os espaços políticos, os tomadores de decisão, eles funcionam numa lógica que, na verdade, ela não está representando propriamente aquilo que a maioria da população quer. E para dar um exemplo muito claro, né? Eu acho que a gente sempre tenta trabalhar um pouco. A gente está falando de políticas públicas, né? E obviamente as políticas públicas elas têm que ser financiadas, né? Então a gente sempre traz um pouco a pauta também de reforma tributária. E como o debate de reforma tributária está sendo pautado justamente por uma visão que ela não é a visão da maior parte da população. Na Oxfam Brasil, a gente faz anualmente uma pesquisa junto com o Datafolha sobre percepções a respeito de desigualdade, uma pesquisa de âmbito nacional, a gente já fez durante 3 edições, então a gente tem os dados para comparar, e a gente vê que nessa pesquisa, quando a gente pergunta a respeito de aumento de impostos, quase 9 em cada 10 brasileiros é favorável ao aumentar impostos para pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. 9 em cada 10 brasileiros é favorável a que os mais ricos paguem mais impostos, né? E a gente não vê esse debate acontecendo, né? A gente tem algumas propostas de reforma tributária, reforma do imposto de renda, reforma do imposto sobre consumo, e essa pauta ela quase não aparece, ela inexiste, né? Quando a gente fala, por exemplo, em algum mecanismo de taxação de grandes fortunas, as pessoas fingem que não, mas o brasileiro não aguenta mais imposto. Quando a gente tem dados mostrando que o brasileiro ele claramente gostaria... Da classe média, né? Que tem taxado, por exemplo, o automóvel. E os ricos não têm um avião e nem o seu iate. Exatamente. Né? Então, as pessoas elas não têm
quando a gente pergunta para as pessoas não, eu acho que é justo, quem está ganhando mais, quem está prosperando na pandemia, devia pagar mais imposto, né? Mas esse debate passa ao largo do Congresso Nacional, né? Agora tem que ser colocado que esse 1% aí, que não quer, que dos mais ricos, é quem detém, inclusive, os meios de comunicação. Então eles não vão incentivar um debate desses porque, de uma certa forma, vai mexer nos benefícios deles, né? Isso precisa ser colocado também, né? A necessidade da democratização dos meios de comunicação no Brasil, né? Sim. Os meios de comunicação estão no Congresso, né? Então eles estão lá fazendo as leis, né? E estão também comunicando, né? Então aí realmente fica parecendo que essa visão é a visão que toda a sociedade tem, né? Quando, na verdade, não é por aí. Deixa eu dar um recado para você que acompanha o nosso programa. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como Você Sabia? E Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. E agora eu vou citar aqui uma pesquisa de Nós e as Desigualdades, da Oxfam, Jeff, que revelou que 86% das pessoas entrevistadas acreditam que o progresso no Brasil está condicionado à redução da desigualdade entre pobres e ricos. Queria que você fizesse um comentário dessa pesquisa e de que forma nós podemos erradicar a pobreza, atingindo um desenvolvimento sustentável que contemple a maioria da população brasileira. Então, essa pesquisa, né, que a gente tem utilizado, inclusive, como, enfim, ferramenta, né, de convencimento, mostra um pouco isso que a gente estava falando antes, né? Acho que a população brasileira, ela está super consciente que a desigualdade é um problema gravíssimo, né? E está consciente de que é um problema que tem que ser uma prioridade, combater as desigualdades, tem que ser prioridade de todos os governos, quer dizer, é necessário ter políticas públicas para combater as desigualdades. Quando as pessoas são perguntadas, por exemplo, você acha que acesso a serviço de saúde, acesso à creche, acesso à educação, somente pessoas que não podem pagar têm que ter acesso ou todas as pessoas têm que ter acesso pelo Estado? E as pessoas, elas concordam que todas as pessoas têm que ter acesso, não somente quem não pode pagar. Então, as pessoas, elas também têm esse sentimento da valorização da universalidade de serviços públicos e, ao mesmo tempo, elas também têm essa percepção sobre, enfim, serviços públicos custam dinheiro e esses serviços, eles são pagos com impostos. Então, elas também têm essa percepção que é necessário fazer com que os mais ricos paguem mais imposto, que é aquele número que eu mencionei antes. Quase 9 em cada 10 brasileiros acreditam que os mais ricos têm que pagar mais impostos. Então, assim, a gente tem uma população brasileira, né, que ela está muito alinhada com aquilo que a própria Constituição fala, né? Acho que tem muito discurso de que a Constituição brasileira é uma Constituição pesada, né, sei lá, muito garantista, que os brasileiros, eles acham que tem uma outra visão, e quando a gente pergunta para as pessoas, não, as pessoas, elas estão alinhadas com aqueles princípios de solidariedade, de universalidade de serviços públicos, né, de estado de bem-estar social. O que falta, né, é justamente, talvez, o extrato, né, político se dar conta disso, né, e valorizar isso que a própria população coloca. E acho que um pequeno dado também que essa pesquisa mostra, que eu acho que é um dado mais de esperança ainda, né? Quando você pega o primeiro extrato etário, a primeira faixa que a gente pergunta, né, que são jovens de 16 a 24 anos, todos esses indicadores, eles são mais intensos. Os jovens, eles têm maior percepção de desigualdade, eles apoiam mais que os estados, que os governos têm que dar prioridade à redução de desigualdades, eles são mais favoráveis à taxação de mais ricos, eles são mais favoráveis à universalidade de serviços públicos, né? Então, isso me faz pensar assim, os jovens, eles estão mais imbuídos no espírito da Constituição de 88 do que os mais velhos, mesmo eles não tendo vivido, né, a Constituinte, né? Então, isso
mostra esse descompasso que a gente tem, né? Os jovens talvez eles estejam pouco representados no Congresso Nacional, né? Então, isso mostra um pouco esse debate que a gente vai ver nessas eleições, né? Essa visão ela precisa ter respaldo um pouco aí no nosso extrato político. O Jeff lembrou, falando de serviços públicos, me ocorreu um estudo divulgado esta semana, Eduardo, revelou que, por exemplo, as delegacias da mulher são mais utilizadas pelas mulheres brancas. As mulheres negras não têm acesso. Aí tem várias explicações, baixa escolaridade, enfim. Mas, quando se fala de serviços públicos no Brasil, há um outro desafio, né? De democratizá-los para a população de baixa renda. Porque, no caso das delegacias da mulher, repito, elas são mais utilizadas pelas mulheres brancas. Eu vi uma cena, Scala, muito interessante num posto de vacinação. Tinha um sujeito reclamando da fila no posto de vacinação, né? E dizendo que aqui nos Estados Unidos era só chegar e ser vacinado. Era um sujeito branco, né, que estava utilizando o Serviço Único de Saúde, que vacina praticamente, provavelmente vai vacinar 90% da população, ou seja, um privilegiado, que não reconhecia e não sabia nem como o serviço funcionava, mas estava lá. Nesse mesmo posto onde me vacina, aqui perto de casa, muitas mães lá correndo com as crianças para vacinar e tal, e justamente mães brancas, etc., que é um perfil um pouco mais de classe média, etc., né? Essa classe média está sofrendo as consequências da crise econômica. A classe média alta, agora saiu um artigo aí na Carta Capital dessa semana, não sei se pode falar, mas do concorrente. Ah, não é concorrente, não, por favor. E dizendo o seguinte, um economista aposentado da Unicamp, que está na Facamp, ele fez um estudo, pegando a PNAD, sobre como a classe média alta começa a descer na escala social e pegou alguma coisa como de 4,8, 5 milhões de pessoas que perderam negócios, perderam empregos em empresas importantes, perderam cargos, etc., né? E que começam a tomar consciência do que é estar no lado de baixo da escala social, como diria um jornalista famoso aí, né? Como isso é pedagógico, como a gente está percebendo que isso funciona, né? E também houve agora, esses dias, uma reportagem com uma liderança empresarial importante, Ricardo Semler, se eu não me engano, né? Dizendo que está na hora de tomar uma atitude em relação à questão política, e a atitude é votar no candidato que está se apresentando como compromissado com toda essa temática que a gente está falando, assim, diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social, incluir o pobre, né, no orçamento, não colocar o pobre como gasto, como investimento social, porque mesmo empresários, mesmo a classe média, já está percebendo, né, que o pobre, com acesso a consumo, acesso à educação, acesso a bons serviços públicos, vai ter emprego, renda, participação no desenvolvimento social, e isso é benéfico para todos. É a política do ganha-ganha, todos ganham com a inclusão social, né? Se a classe média e lideranças empresariais já estão percebendo isso, né, é um passo para a classe média tradicional, essa classe média mais conservadora, etc., também cair em si, né? Ou, no mínimo, se omitir na eleição, ir para a praia, viajar no dia da eleição e deixar outras pessoas interessadas em... Ir para Paris, né? Ir para Paris. Para Paris, eventualmente. Olha, falando em Paris, uma amiga de uma amiga minha, uma amiga da minha namorada, né, ela falou que fez um voo para Paris com um namorado saindo da Irlanda, etc. E tal. Você como é que ela foi viajar para lá? Depois de ter feito universidade pública, de ser qualificado por conta de se qualificado profissionalmente por conta de uma política de inclusão. Então ela pode ir para Paris, ela pode gastar, ela pode estar fazendo um intercâmbio, investir no intercâmbio, porque ela teve uma formação social. E isso é bom para todos. A grande empresa aérea vai ganhar, a empresa de hotelaria vai ganhar, a empresa de roupas de inverno vai ganhar, todo mundo ganha dinheiro com a pessoa que viaja, que a pessoa que tem acesso aos benefícios. Agora, o preconceito, né, o ódio de classe, esse é um grande inimigo dessa luta contra a desigualdade. E acho que isso vai progressivamente sendo enfrentado, né, com uma postura clara dos candidatos ao Congresso, principalmente,
né, de dizer às pessoas, olha, vamos votar nesse projeto, porque é esse projeto que vai tirar o país dessas circunstâncias de fome, exclusão social, doença, né? Nós tivemos as 7 pragas do Egito vieram com esse governo que está acabando, né? Então a gente tem uma perspectiva de algum Moisés que leve para um novo caminho, né? E a gente faça a travessia do Egito, abra esse mar de desigualdade e a gente caminha na direção. Deixa eu fazer um esclarecimento para você, Eduardo. O compromisso do Observatório é com a melhor qualidade. Fique à vontade para citar dados, quem produziu esses dados, no caso da Carta Capital. Não é isso, Frank Valverde? Exatamente. Nossa preocupação é trazer sempre o melhor para o ouvinte. Então, você e o Jeff fiquem à vontade para trazer os dados que você considera importante para desenvolver o seu raciocínio aqui na nossa entrevista. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório com o professor Frank Valverde. Então, Jota, complementando o seu comentário, acho que o Observatório é um espaço democrático, e isso é comprovado também no seu site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, que eu convido a todos e a todas que visitem. Lá vão encontrar uma série de matérias do terceiro setor e também matérias vinculadas a questões da cidadania. Então é muito importante você fazer essa visita e você vai encontrar e ver que o nosso espaço é bastante democrático. Entre as matérias que mais têm se destacado dentro do nosso site, né, de leituras, nós temos uma que diz de 7 projetos que usam a música como ferramenta de transformação, né, a música podendo transformar a vida das pessoas. E outra matéria também é fazer o bem ativa o cérebro, áreas ligadas ao prazer e à recompensa. Então, você fazer o bem, você não está só beneficiando um terceiro, você se beneficia a si mesmo. Então, isso é muito importante. É outra matéria bastante lida no nosso site. E eu quero destacar, entre outras matérias, a que eu vou dar um destaque maior, é a matéria que fala: em apenas 2 meses, o governo gastou 2.700.000 com cartão corporativo. Eles têm um cartãozinho corporativo que eles gastam à vontade, a farra do boi, como o pessoal dizia antigamente. E desses 2.700.000, 1.800.000 caiu diretamente na conta de quem? Do presidente Bolsonaro. Ele gastou 1.800.000 reais. Com o quê? Não se sabe. Cartão corporativo, tem o sigilo, eles gastam à vontade. E é bom dizer o seguinte: essa matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né, esses 1.800.000 que o Bolsonaro gastou, gastou em uma pessoa que tem a alimentação garantida já, não precisa pagar alimentação, né, como presidente da República, que tem também transporte, que tem moradia, e gastou 1.800.000 só no cartão corporativo. Sabe-se lá com o quê? Por quê? Porque ele não divulga, né? Ele não divulga, né, João? Essa informação que você deu, de acordo com a pesquisa da rede PESAN de 2021, devido à pandemia, 9% da população brasileira vivencia insegurança alimentar no nível grave, o que significa que elas não têm condições de fazer nenhuma refeição por dia ou mais. É verdade. E a gente viu, né, durante esse governo, né, o gasto com leite condensado, enfim, com outros produtos lá, que é uma coisa assim absurda, né, que dá para quase que você alimentar um batalhão, não uma família, né? Mas, enfim, esses são os problemas que acontecem com essa administração que nós temos aqui no país, né? O Eduardo queria dizer alguma coisa, Eduardo? Não, só lembrando, os batalhões comeram picanha, cerveja, uísque 12 anos, os batalhões são batalhões refinados. Eles não vão para a Ucrânia, eles não vão para a guerra, mas eles gastam muito também. Exatamente. Então, assim, a transparência é o que está faltando. Exatamente. Eu queria aproveitar também, já que nós estamos falando do Observatório do Terceiro Setor, fazer algum destaque já para o caminho. O programa está caminhando já para a parte final, né? O programa bom é assim, né? A gente nem percebe que o tempo passa. O que aconteceu, bate-papo com o Jeff, com o Eduardo, a gente nem percebeu que o tempo passou. E eu queria destacar 2 questões rapidamente, Joel, que eu acho que é importante registrar. A nossa campanha Observatório em Movimento, uma campanha que iniciou no início da pandemia, tá? Que nós começamos a ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas, informações, sugestões de como melhor você viver a pandemia e agora, atualmente, de como você viver após pandemia, né? A gente está começando agora essa pós-pandemia lentamente, ainda temos que usar máscara nos ambientes fechados, e que não se sente à vontade ainda até nos ambientes abertos, para estar liberado, né? Use a máscara. Eu sou um que vou à feira de máscara, vou à rua
de máscara, não estou arriscando ainda, que eu acho que ainda temos que esperar mais um pouquinho. Mas, enfim, já começa esse movimento. E no Observatório em Movimento, você tem essas informações. Tá? Você acessa observatório3setor.org.br, o 13 em numeral, e lá você vai ter a opinião de vários especialistas sobre essa nova fase da pandemia, após pandemia. E para encerrar, João, minha participação aqui nos destaques do Observatório, eu quero falar de uma nova ferramenta que nós temos, chama-se Apoie o Terceiro Setor. O que é isso? É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. Mais informações? Acesse apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Lá você vai saber dessas ferramentas que estão apoiando vários projetos de várias áreas da sociedade civil, Joel. Aproveita, Frank, dá o seu destaque final do programa de hoje. Porque está chegando ao final. A minha síntese do programa de hoje, né, feita por essas entrevistas ótimas que nós fizemos com o Jeff e com o Eduardo. É fundamental no Brasil que nós tenhamos uma política pública de Estado, política de Estado para o combate à pobreza. Não ficar somente, exclusivamente, as políticas de governo. Que entra um, tem uma política, tenha outro, às vezes adota parte da política, mas apaga o nome porque o nome é do anterior, isso não funciona. Política é de Estado. Esteja quem esteja no poder, essa política tem que continuar. E para erradicar a pobreza, mais ainda. Para nós encerrarmos o programa, Eduardo, o que mais importante você gostaria de deixar registrado que a gente não conseguiu conversar ou reafirmar alguma ideia que você colocou ao longo do programa? A questão básica da exclusão social, da desigualdade social, é que fundamenta toda essa luta por uma política pública, né, de qualidade, de Estado, como disse o Franklin, né, que leve as pessoas a terem uma tranquilidade de que a mudança política conjuntural não vai afetar o combate cotidiano, diário, anual, plurianual, multiprocessual, enfim, projetos, instituições, organismos, funcionamento, conselhos. Os conselhos estão previstos na Constituição, as audiências públicas estão previstas na Constituição, e elas são fundamentais, inclusive, para orientar o trabalho do Congresso. Então, o Congresso não pode se omitir, nessa hora, né, a dar continuidade a esse trabalho que está previsto na própria Constituição. Fazendo valer a Constituição, praticamente 70% a 80% do trabalho político vai sendo feito. O resto é a articulação, é a participação do cidadão consciente, votando em projetos que reforcem essa busca de uma política duradoura, perene, né, pública, de Estado, que leve a gente a, num horizonte de 40 até 50 anos, quem sabe, né, a gente não está mais discutindo essa questão. Isso é uma questão automática, não se fala sobre isso em países desenvolvidos. Né? Isso aí é uma coisa que está clara. O imposto sobre grandes fortunas é uma realidade, o imposto sobre lucros e dividendos é uma realidade no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil, na história, que não se taxa lucros e dividendos, a história daqui a pouco acaba, essa guerra. É quase uma ofensa você se falar nisso, né? Não, as pessoas ficam, ainda mais a mídia, como você falou, Franco, a mídia fala, parece que você estava num anátema, né? É um crime, vai tocar em quê? Não vai tocar em nada, ninguém vai deixar de ser bilionário, ninguém vai deixar de ser rico, muito rico, ninguém vai deixar de ter iates. Agora, podia, por exemplo, né, o Brasil fazer uma articulação com os Estados Unidos e outros países europeus que estão sancionando a Rússia, pedir que as fortunas dos oligarcas russos sejam redistribuídas, com campanha de vacinação na África, por exemplo, né, com esse dinheiro que vai ser, esses iates que vão ser vendidos, esses aviões, esses diamantes, parece que assim, são bilhões e bilhões de dólares, de euros, né? Então, que isso seja redistribuído para os países em desenvolvimento e que haja, né, uma destinação nobre para essas sanções. E também só penalizar o povo da Rússia, o povo da Ucrânia que está em guerra, né? Você tem que aproveitar esse dinheiro e, de alguma maneira, trabalhar depois numa reconstrução do cenário de guerra, das cidades, trabalhar com a complementação da vacinação. Lembrando que 16% dos países
não são vacinados ainda, né? Só 16% na África, parece, tomaram as 2 doses, né? Então, combater a pandemia também. E só para finalizar, sobre a questão do uso de máscaras, Miguel Nicoleles, que é um cientista que acompanha todos os dados em nível mundial, foi coordenador, inclusive, do Comitê Científico do Nordeste, né, durante o auge da pandemia, ele disse o seguinte: o próprio Reino Unido, que abriu tudo, inclusive liberou os de máscaras em espaços fechados, etc., está vendo crescer o número de casos, de internações e de mortes pela BA2, que é a variante. Então, aí nós precisamos ter essa atenção de continuar com a prevenção usando máscaras. Mas eu estou estourando o meu horário aqui, Eduardo, mas obrigado pela essa lembrança da máscara. Eu quero ouvir o destaque final do Jeff para a gente fechar o nosso programa. Bom, eu vou pegar carona já nas excelentes falas do Franklin, do Eduardo, né? Enfim, importância de políticas públicas, e acho que essa importância do apoio político às políticas públicas. Eu acho que a gente tem esses dados da população brasileira, quando a gente pergunta, eles estão extremamente alinhados, como o próprio Eduardo disse, né? Se a gente seguisse 70% do que fala a Constituição, enfim, muitas das questões já estariam resolvidas. E, de certa maneira, esses dispositivos eles não estão sendo incorporados, não estão na vida, né, dos tomadores de decisão. E acho que é importante mencionar isso, e para mesmo encerrar, nesse dia de hoje, do 4º ano, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Né? Marielle Franco, de certa maneira, representava justamente isso, as pessoas que não estão nos postos de poder, nos postos de decisão. Ela representava 27% da população brasileira, que é composta por mulheres negras, que representam 2,5% da Câmara dos Deputados. Então, a representação é 10% menor, né? E quando essas mulheres negras chegam a esses postos, elas são extremamente ameaçadas. O caso da Marielle Franco assassinada, tragicamente, e várias outras parlamentares pelo Brasil, ameaçadas de morte, que tem que andar com escolta, justamente porque elas trazem na sua vida essa vivência que é justamente o contrário disso que a gente está falando aqui, né? Essa manutenção da situação como ela está, manutenção desses privilégios para pequenos grupos. Então, é importante nesse ano de eleição a gente pensar nisso, né? A gente pensar em eleger pessoas que elas representem aquilo que a população quer mesmo. A população quer mais política pública, quer menos desigualdade, quer mais universalidade de serviço, quer mais investimentos em educação, saúde, moradia, né? Então, que pessoas que estejam no poder, que sejam eleitas, elas estejam alinhadas com isso que a maior parte da população quer. Importante sua lembrança no mês internacional da mulher. O Brasil ODS está terminando. Agradeço a presença de Jeff Nascimento, coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.